Capítulo 1, versículo 1, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, fala comigo, para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, fala comigo, descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, pela passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Quem lançou sobre o mar? Quem foi? O Senhor. E fez-se no mar uma grande tempestade. O navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, fala comigo, descido, diga forte, descido, e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio, e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue contra nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci, fala comigo, desci, diga forte, desci até os fundamentos dos montes. Desci, fala mais uma vez, desci até a terra cujos ferrolhos
se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Fala comigo, ao Senhor. Diga forte, ao Senhor pertence a salvação. Versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Amém? Fecha a tua Bíblia, fecha os olhos. Pai, essa é a tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração. Que não seja pelo muito falar, mas pelo teu Espírito Santo que se faz presente no nosso meio. Cada um de nós saímos desse lugar tocados, restaurados, transformados pelo poder da tua palavra. Usa os meus lábios, a minha voz, tudo que é em mim para falar de ti. Unge os nossos ouvidos e o nosso coração para ouvirmos e guardarmos essa palavra que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E todos digam amém. Diga graças a Deus. Se assente aí no seu lugar. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Sabe, logo que eu cheguei na igreja, tinha uma música que a gente cantava. Como que era, menina? Quem é salvo e tem certeza diz amém. É assim? Quem é salvo e tem certeza. Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza. Quem é salvo e tem certeza diz amém. Amém. Sabe, irmãos, o desejo do Senhor é que todos nós venhamos a ser salvos. Esse é o desejo dele. Desde que o homem pecou, desde que o homem errou. E a Bíblia diz que havia uma nação, um povo chamado ninivitas, ou seja, eles eram da cidade de Nínive. E era um povo cruel, era um povo maligno. Mas Deus fala com os profetas dele, fala com Jonas, e Deus fala para ele, olha, eu quero que você vá até Nínive e pregue para eles, porque eu quero que eles se convertam. Eles estão indo para um caminho errado. E eu vou destruir toda aquela cidade. E eles não vão ser salvos. E a Bíblia nos mostra que Jonas não queria isso. Às vezes a gente, na nossa limitação, na nossa ignorância, nós queremos falar quem que deve ser salvo, quem que não deve. Nós temos uma tendência de querermos julgar as pessoas, de avaliar. Alguém já disse que quando nós chegarmos no céu, a primeira surpresa para alguns vai ser, puxa, eu cheguei aqui, eu venci. Outros vai ser, talvez, olhar e falar, você aqui também, que legal. Surpresa com quem você vai encontrar lá. E aí aquela pessoa que você acha, que você pensa que é a pessoa mais perfeita do mundo, você vai olhar e falar assim, puxa, mas cadê Ciclano? Cláudio Duarte que fala isso. Cadê Ciclano que não está aqui? Sabe, irmãos, não é competência nossa. A competência nossa é nós, individualmente, termos a certeza e o chamado que Deus tem para a nossa vida. Esse profeta Jonas, Deus dá uma palavra para ele e fala, olha, vai a Nínive e prega para aquela nação. E a Bíblia diz que então Jonas se dispôs a fugir da presença de Deus. Quando alguém não quer fazer a obra de Deus, quando alguém não quer seguir aquilo que Deus tem falado para ele, não quer ouvir a voz de Deus, ele quer fugir da presença de Deus, ele quer ir para lugares longínquos. Deus havia falado para ele, olha, vai para Nínive. Então a Bíblia diz que ele desce para Jope. Fala comigo, ele desce para Jope. E ao descer para Jope, ele desce para o porto. E ao descer para o porto, ele compra uma passagem de navio. Mas não para ir para Nínive. Ele compra uma passagem para ir para Tarsis, para o caminho totalmente oposto, para fugir da presença de Deus.
E a Bíblia diz que quando ele compra aquela passagem, agora ele desce para o navio. Ele desce para Jope, desce para o porto, desce para o navio. E lá no navio, ele vai descer para o porão. Ele desce para o porão do navio. E ele agora está dormindo no porão do navio. E quando a embarcação já está em alto mar, a Bíblia diz que vem uma tempestade muito grande. E aquela tempestade está para virar aquele barco. E todos que estão naquela embarcação estão fadados a morrerem com aquela tempestade. Mas a Bíblia diz que aquela tempestade foi o próprio Deus quem mandou aquela tempestade. E a Bíblia diz que as pessoas começam ali a tirar todas as coisas para aliviar a embarcação, para aliviar o barco. E eles percebem, está faltando alguém aqui. E alguém chega lá embaixo no porão e vê que Jonas está dormindo. E tem gente, irmãos, que está vendo uma tempestade acontecer na vida dela. E ela está dormindo. Eu acho que está meio forte esse ar. Acho que podia diminuir um pouquinho. Se puder diminuir um pouquinho. Diminuir, que eu falo, é aumentar a temperatura para não ficar tão frio. E as pessoas estavam ali preocupadas. Jonas estava dormindo. E muitas vezes a gente vê gente que está vivendo uma tempestade e ela está dormindo na fé. Ela não está entendendo o que está acontecendo, os riscos que ela está correndo na vida dela, na família dela, nos sonhos dela. E a Bíblia diz que alguém desperta Jonas e fala: olha, você não vê o que a gente está passando, o que nós estamos sofrendo? E acorda aquele homem e fala: olha, clama ao seu Deus, quem sabe ele se lembre, porque eles clamavam cada um ao seu Deus. Eles eram politeístas, eles acreditavam em muitos deuses. E eles lançam sorte e cai sobre Jonas. E aí eles questionam Jonas e perguntam: de onde você é? Qual o teu Deus que você serve? E ele responde: eu sou hebreu, eu temo a Deus que fez os céus e a terra. E as pessoas perguntam para ele: então, nos responda, por que está vindo todo este mal sobre nós? E aí então, ele conta para eles, e eles ficam assustados, e eles falam: por que você fez isso? Agora todos nós vamos morrer. Então eles perguntam para Jonas: o que nós temos que fazer para que o mar se acalme, para que cesse essa tormenta? Então Jonas dá uma sentença para ele mesmo. Ele mesmo se sentencia. Ele diz: talvez é melhor que eu morra do que eu vá pregar para Nínive. Às vezes as pessoas estão enfrentando uma luta tão grande que ela pensa em desistir de tudo. Mas acredite, querido, cada um de nós que estamos aqui, cada um que está aqui, Deus tem um propósito na sua vida. Amém? Bata no peito e diga assim: Deus tem um propósito na minha vida. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Todos. Está contado, está numerado. Deus sabe, não tem ninguém com a sua digital, não tem ninguém com a íris do seu olho, não tem ninguém nesses 8 bilhões de seres humanos que existem no planeta Terra, ninguém com você. E cada um, Deus escreveu um propósito. Deus colocou dentro de você um propósito. E Ele espera que nós possamos cumprir o propósito dEle. E às vezes, nós vamos enfrentar até tempestades, para que o propósito dEle se cumpra. E acredite, irmãos, sabe, se permita ser usado por Deus. A Bíblia diz então que aqueles homens estavam assustados. Eles começam a falar, sabe, eles tentam evitar jogar Jonas no mar, mas não tem jeito. Então eles fazem uma oração e falam: Senhor, não nos tenha por culpado de jogarmos esse homem no mar. E eles jogam Jonas
no mar. E quando eles jogam aquele profeta no mar, a Bíblia diz que Deus dá ordem a um grande peixe. A Bíblia não diz que esse peixe é uma baleia. Talvez porque eles não tinham conhecimento dos animais, se eram mamíferos, eles não tinham aquele conhecimento biológico naquela época. Mas era um grande peixe. Para ser um grande peixe, era uma baleia. Isso está escrito na Bíblia que um grande peixe engoliu a Jonas. Eu acredito na palavra. Amém, irmãos? Ainda que a Bíblia tivesse dito que um homem engoliu a baleia, eu acredito na palavra. Quem crê na palavra, diga amém. E a Bíblia diz que aquele grande peixe tragou a Jonas e ele fica no ventre daquele peixe 3 dias e 3 noites. E imediatamente o mar se aquieta. Todos são salvos naquela embarcação. Eles sacrificam e glorificam ao Deus de Jonas. Exaltam ao Deus de Jonas. E agora, a Bíblia diz que Jonas está no ventre do grande peixe. E eu fico imaginando, querido, aquele lugar. A Bíblia diz que quando alguém foge da presença de Deus, ela começa a trilhar um caminho de descida. Veja que seguidas vezes a Bíblia vai falando que ele desceu para vários lugares. E há pessoas que estão assim. Ela não avança na vida. Ela dá um passo para frente e 2 passos para trás. Por quê? Porque ela foge da presença de Deus. Porque ela não obedece aquilo que Deus tem falado para ela, para a sua casa, para a sua família. Sabe, para o propósito que Deus quer desempenhar através da vida dela. Ela não tem clamado, ela não tem pregado para as pessoas. Ela não ouve a voz de Deus. Ou ela escuta, mas não ouve. Porque a fé vem pelo ouvir. Amém? Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só que quando você ouve a palavra de Deus, você precisa praticar ela. Quem está comigo, diga amém. Então a Bíblia diz que nós não podemos ser apenas ouvintes, nós temos que ser praticantes. Nós temos que exercitar aquilo que Deus tem feito para a nossa vida. E quando nós não fazemos isso, nós vamos trilhar um caminho de derrota, de descida, de queda. E às vezes as pessoas vão ficar lá embaixo, porque ela não obedece. Porque às vezes ela até escuta, mas a sua prática não tem a ver com aquilo que ela ouviu, com aquilo que ela aprendeu. A sua prática difere. Porque todos nós aqui estamos ouvindo. Você sabe o que faz uma igreja crescer e avançar? São pessoas transformadas. Amém, irmãos? Quando eu perguntei aqui quantos tinham testemunho, muitas pessoas levantaram as mãos. E nós temos aqui seguidamente pessoas trazendo testemunhos de vitória. Pessoas que já testemunharam vidas transformadas. O que faz a diferença são pessoas transformadas. Pessoas que estavam trilhando por um caminho de morte e hoje estão trilhando por um caminho de vida. Pessoas que estavam com a família arrebentada e hoje estão com a família abençoada. Pessoas que estavam presas no vício e hoje estão libertas para a glória de Deus. Pessoas transformadas. Por quê? Porque ouviram a palavra e praticaram a palavra. Portanto, quando alguém olha para você e fala assim: Deus tem feito algo especial, eu quero saber o que você está bebendo, eu quero saber o que você está experimentando, porque você mudou a sua vida, a sua jornada. Amém, irmãos? Porque a ação dela, às vezes nem é a palavra, talvez você nem conheça a Bíblia, você nem conhece alguns textos bíblicos, mas a ação, aquilo que Deus transformou na sua vida, tem falado, tem testemunhado de Jesus. E as pessoas são salvas porque elas começam a olhar e a enxergar você. Tem alguém comigo aqui ou não? Amém, irmãos? Porque todos nós devemos escutar e praticar a palavra. Amém? Então nós temos uma mudança, a palavra entra e transforma a nossa vida. Agora, quem recebe a palavra e foge da presença de Deus vai ficar dormindo na fé, vai ficar, sabe, no porão, e depois vai ser jogado nas profundezas, e vai descer mais ainda. A Bíblia diz que vai até as profundezas do abismo,
Foi o lugar onde ele estava orando, estava falando com Deus. Estava nesse lugar, porque não pratica. Você quer ver uma coisa? Eu falo com você aqui e você me ouve e você responde. Levanta sua mão direita bem alto, você que está aí, pode levantar a mão direita. Você que tem a mão direita que pode levantar, levanta bem alto a mão direita. Aí, glória a Deus. Agora levanta a mão esquerda bem alto, levanta a mão esquerda bem alto. Glória a Deus pela sua vida, você que pode levantar. Agora eu quero que você, eu quero que você mostre o seu dedo indicador para mim. Mostre o seu dedo indicador para mim. Mostra aí para mim, olha aí. Olha só. Olha, 95% aqui mostrando o dedão para mim. Por que você está mostrando o dedão se eu pedir para você mostrar o dedo indicador? Por que você fez isso? Porque você me viu mostrando o dedão, mas você não ouviu o que eu estava falando para você mostrar o dedo indicador. Você está comigo aqui ou não? Amém, irmãos? É assim. Então, quando nós ouvimos a palavra, tem que produzir resultado. Eu tenho que ser um marido melhor. Eu tenho que ser, uma esposa fiel. Você que é esposa, você que é filho, um filho melhor. Quem está comigo, diga amém. E pregar a palavra, querido, ele não queria. Mas a Bíblia diz, querido, olha só. A Bíblia diz que Deus ouve a oração. Fala comigo, Deus ouve a oração. Você crê que Deus ouve a sua oração, querido? Agora a pergunta é, em que momento você quer fazer a sua oração? Porque tem gente que só lembra de Deus, só lembra do Senhor na hora que o poste está caindo na cabeça dele. Ele só lembra de Deus quando o carro está capotado. Só lembra de Deus quando chega uma situação difícil na família, quando chega uma situação, aí ele lembra de Deus, aí ele pede oração, aí até ele se converte. Mas quando está tudo bem, esquece de Deus. Irmãos, esse moço, esse profeta, a Bíblia diz que ele estava lá, naquele lugar escuro. A Bíblia compara esse lugar a um inferno, um lugar de podridão, um lugar, escuro. A Bíblia diz que as algas me enrolaram a cabeça. Alguns historiadores, a história oral conta que quando ele sai, quando o peixe o vomita, ele estava com o suco gástrico daquele peixe, e talvez todo pálido, e alguém olhou aquilo e ficou admirado, que Deus usa todas as coisas. Fala comigo, Deus usa todas as coisas. Querido, até aquilo que era contra você vai se tornar a seu favor. Quem está comigo, diga amém. Aquilo que veio para te destruir vai servir para te fortalecer. Deus é perito, em Gênesis 50:20, em transformar a maldição em bênção. Quem crê nisso, diga amém. Irmãos, e ele estava naquele lugar, escuro, naquele lugar onde não enxergava nada. A Bíblia diz, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas me enrolaram a cabeça, desci aos fundamentos, desci até a terra, cujos ferrolhos correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir a minha vida da sepultura. Tem gente que está aqui hoje, querido, que estava morto, mas o Senhor ouviu a oração de alguém, ouviu a sua oração e te levantou. A Bíblia diz que ele começa a orar a Deus, ele começa a fazer uma oração, e ele diz, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vão, abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. E quando ele fala isso, ao Senhor pertence a salvação. Fala comigo, ao Senhor, diga forte, ao Senhor pertence a salvação. Oh, meu irmão, não há outro nome pelo qual devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. É no Senhor que pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Com voz de agradecimento, a Bíblia diz que o peixe o vomitou. Deus falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. E depois que vomita ele na terra, a Bíblia diz que ele caminha, ele vai até a cidade de Nínive, e ele percorre aquela cidade 3 dias, e ele prega para aquela cidade, e
toda aquela cidade é salva. Mais de 120 mil homens, fora mulheres e crianças, foram salvos. Querido, eu tenho uma palavra de Deus para você, meu irmão. Deus vai usar a tua vida, Deus vai usar você, você vai ser usado, meu querido, em nome de Jesus. Eu não sei qual a luta que você está passando, eu não sei se você tem descido alguns degraus, se você tem caído, se você está batido, mas hoje é o tempo de você orar ao Senhor, e Ele vai te levantar, meu irmão, em nome de Jesus. Todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diga aleluia. Eu quero profetizar, querido, que nada vai te separar do amor de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Sabe, querido, guarda isso. Eu quero ler com você Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a Bíblia nos fala, Paulo, ele está, sabe, dizendo, ele enfrenta a prisão de Roma, ele enfrenta tantas lutas, mas ele começa a declarar a partir do versículo 23, coloca aí, Romanos 8, 23, a respeito da esperança, que ele continua esperando. Quem tem esperança aqui, diga amém. Olha só o que ele diz, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção. Fala comigo, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Fala comigo, a redenção do meu corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações e sabe qual é a intenção do Espírito, é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas, fala comigo, com todas as coisas, diga forte, todas as coisas, mais uma vez, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diga graças a Deus. Oh querido, tudo vai se virar a teu favor, porque os que dança conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Fala comigo, Jesus é meu irmão mais velho. Diga forte, Jesus é o primeiro de muitos irmãos. Diga aleluia. Fala comigo, Deus me predestinou. Ele destinou você antes do fim, amém? Aleluia. E aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, é Deus que te justifica. E quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, fala comigo, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só você que crê, glorifica e exalta o Senhor aí, bem forte, adore a Deus, aleluia. Eu quero que você se coloque em pé, em nome de Jesus, aleluia. Queridos, onde você viu que Jonas fez a oração? Jonas estava na onde? Onde Jonas estava? Fala comigo, no peixe.
Diga forte, lá nas profundezas, lá no abismo. A Bíblia fala de uma outra oração, que é feita por alguém que está lá no inferno. A Bíblia diz, no Evangelho de Lucas, a Bíblia mostra lá no capítulo 16, versículo 23 em diante. A Bíblia diz assim, olha, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamando disse, Pai Abraão, veja, lá no inferno, ele disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está, ele está consolado, tu em tormentos. Além de tudo que está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, e nem os de lá para nós. Então replicou, Pai, eu te imploro, que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. Veja, esse texto fala de alguém que está fazendo uma oração no inferno. Sabe, irmãos, lá não tem mais jeito, a opção é nossa. A minha oração, querida, é que você escute a palavra e seja um praticante da palavra. Tem alguém comigo? Amém, querido? É que você não faça dessa palavra algo que não faça diferença na tua vida. Deus quer usar a tua vida, meu irmão, para você fazer a diferença na tua casa, para nós ganharmos este mundo para Jesus, para nós pregarmos a palavra de Deus. Sabe, nós estamos vendo tantas coisas, pessoas estão morrendo por catástrofe. Todo o centro de Porto Alegre está inundado com 2 metros de água. Se Deus falar isso aqui, nós não existimos mais. Tem gente que acha que é eterno, tem gente que acha que não vai passar. Eu tive a alegria de estar domingo passado com meu pai, visitando um tio do meu pai, tio meu, com 101 anos de idade. Graças a Deus que ele está vivendo 101 anos, vai completar 101, tem 100, vai completar 101 anos agora. Mas vai passar. Seja alguém que viva 70, 80, 100, 101, vai passar, querido. Mas o que fica é o nosso legado. O que fica é a nossa instrumentalidade nas mãos de Deus. Deus quer usar a mim, quer usar a você. Tem alguém comigo aqui? Diga amém. Esse queria pregar para os 5 irmãos dele, quando ele já estava lá no inferno. Sabe, mande alguém que pregue lá, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles possam, que eles não venham para esse lugar de tormento, mas que eles sejam salvos. Bata no peito e diga assim, Deus tem, diga forte, Deus tem propósito na minha vida. Sabe, querido, eu quero que você coloque no seu espírito, que você vai ser usado por Deus. Esse Jonas não queria pregar para os ninivitas, mas Deus usou, e apesar dele não querer, todo aquele povo foi salvo naquele tempo. Sabe, irmãos, pessoas vão ser alcançadas sem que você saiba, mas Deus vai te usar em nome de Jesus. Mas eu gostaria que você fizesse essa oração, não esperasse descer, cair, para você querer orar ao Senhor, mas que você ore enquanto você tem tempo. Deus fala assim, olha, respondeu, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. Querido, você tem a igreja quadrangular do Novo Horizonte, você tem pessoas para falar de Jesus para você. Quem está comigo, diga amém. Sabe, a minha oração é que você fale assim, eu quero ser útil para Deus. Tem um totem lá que está passando todos os ministérios. Essa igreja tem vários ministérios. Seja usado por Deus. Sabe, irmãos, não há outro nome pelo qual devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. É em Jesus que nós temos a salvação e que nós temos a vida eterna. Eu quero que você, que tem liberdade, nós vamos encerrar o culto, mas eu quero que você pegue seu celular, pegue a sua bolsa, pegue o que você tiver aí. Vem aqui à frente, querido, nós vamos fazer uma oração aqui nesse altar. Sabe, Jonas deixou para orar quando ele estava lá no ventre do grande peixe, no ventre de uma baleia, naquele lugar de tormenta. Mas Deus ouviu a oração.
Sabe, querido, a Bíblia diz que na oração dele, ele diz: com gratidão pagarei os meus votos. Tem gente que não sabe agradecer aquilo que Deus tem dado para ele, não sabe agradecer o privilégio, a vida, e fica olhando para outras coisas de sua menos importância. Gostaria que você hoje, querido, você olhasse para Jesus, que você falasse com Deus, faça um voto com Deus. Sabe, ele disse: o que eu pagarei os meus votos ao Senhor, com gratidão pagarei os meus votos, eu cumprirei os meus votos, eu cumprirei ao Senhor. Jonas estava decidido a cumprir aquilo que Deus tinha falado para ele. Sabe, querido, quem sabe você está aqui hoje, mas você nunca se decidiu em seguir a Jesus. Você veio aqui porque alguém te convidou, porque você acha bonito, mas Deus nessa noite, Ele espera que você possa ter um tempo para Ele de entrega, sabe, que você possa cumprir o seu papel. Acredite, meu irmão, você foi chamado das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Acredite, Deus quer cumprir um propósito na sua vida. Atos 16, Paulo e Silas dizem para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É Josué que dizia: eu não sei quanto a vós outros, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, irmãos, em nome de Jesus, eu quero que você feche seus olhos. Vamos adorar a Deus por um minuto. Eu quero que você faça uma oração a Deus. Sabe, que você tenha uma decisão hoje de cumprir a sua jornada nessa terra, que você não venha desistir, sabe, mas que você venha continuar a sua caminhada na presença de Deus. Acredite, querido, Jesus te ama tanto, Jesus torce por você, Jesus tem projetos para a tua vida, tem propósito na tua vida. Feche seus olhos, toda a igreja. Aleluia. Declare o Senhor. Aleluia. Declare o nome de Jesus. Sobre toda mente e coração, eu sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Clame o nome dele, clame Jesus, querido. Só em Jesus que vocês podem ser salvos. Sua esperança. Jesus, quero declarar. Declare o nome de Jesus por um minuto, vamos lá. Dos vícios desta geração, claro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Clame Jesus, vamos lá. Clame o nome de Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia, clame Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Aleluia! Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia, querido. Repita essa oração comigo. Diga comigo: Jesus. Diga forte: Jesus, nesta noite eu ouvi a tua palavra. Jesus, Senhor, eu quero que o Senhor cumpra todos os teus propósitos na minha vida. Jesus, eu sou teu e tu és meu. Jesus, a partir de hoje eu quero andar de acordo com a tua vontade. Senhor, eu não preciso de mais ninguém para ser salvo, porque só no Senhor está a salvação. Jesus, se até aqui eu estava caído, hoje eu sei que em ti está a salvação, a vida eterna. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida.
É o que eu te peço, em nome de Jesus. Querido, eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Ó Deus, se há pessoas aqui que chegaram a este lugar, meu Deus, meu Pai, quem sabe que estão caindo, que estão descendo, meu Pai, talvez caindo na vida familiar, talvez caindo na vida financeira, talvez descendo, meu Pai, na vida espiritual. Meu Deus, em nome de Jesus, hoje, renova os votos, renova o sentimento, meu Pai, que cada um dos seus filhos venha, Deus, tomar uma decisão, venha fazer uma oração sincera a Ti, meu Pai. Não espere pelo último momento, pelo momento, Senhor, da dificuldade, oh meu Pai, da aflição, da luta, oh meu Pai, que esteja todo amarrado, que esteja, Senhor, todo cercado, que esteja todo escuro, meu Deus, para clamar a Ti, meu Pai, mas que Teus filhos venham hoje ser levantados por Ti, oh meu Pai. Eu abençoo cada um dos Teus filhos aqui, meu Deus, para viver uma vida, oh meu Pai, com o propósito, Senhor, se cumprindo em cada lar, em cada família. Levanta, Senhor, aqui homens e mulheres honrados, abençoados pelo Senhor, em o nome de Jesus, é o que eu te peço, e eu abençoo cada um dos seus filhos. Levante sua mão bem alto, levante sua mão bem alto, em nome de Jesus. Olha aqui para mim, se você está aqui hoje, querido, e se você nunca tinha feito essa oração antes, e você fez hoje pela primeira vez, e você não é batizado ainda, ao terminar o culto, nos procure a pastora Elisângela, me procure, que nós vamos ter batismo aqui na nossa igreja, e que você possa se decidir por Jesus, e não fugir da presença de Deus. Tem alguém comigo aqui? Diga amém. Aleluia. Levanta suas mãos de alto, Pai. Dá aos teus filhos, ó Deus, o melhor mês de maio da história da vida deles. Meu Pai, eu abençoo cada um deles, toda a sua jornada, aqueles que vão viajar. Guarda, Senhor, dá uma semana de vitória, uma semana de bênção. Leva os teus filhos guardados pelas suas mãos poderosas. Eu os abençoo, meu Deus, em o nome de Jesus, de que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e a consolação insondável do Espírito Santo de Deus, que excede todo entendimento, seja convosco, permaneça hoje e sempre, e todos digam amém. Traga a mão até a outra cabeça, que seja como óleo da unção, descendo sobre suas vestes. Paz seja convosco, Deus abençoe cada um. Se você puder dar um cumprimento ao seu irmão que está ao seu lado, dá um abraço dele. Uma ótima semana, uma ótima noite a todos, em nome de Jesus. Aleluia.